Dando continuidade ao nosso vídeo Customização de varas de fly fishing, parte 18. Nesta parte do vídeo nós vamos falar então sobre um processo de conservação do nosso equipamento de pesca. Isto é crucial para quem quer ter um equipamento duradouro, que dure muito tempo, tá? É um processo simples que eu aplico há muito tempo e funciona. Vem a ser um processo de limpeza, higienização, lubrificação, para que assim o mesmo se mantenha sempre em ótimo estado e pronto para pescar. É certo que quem vai pescar e quem volta da pescaria tem que sempre fazer esse ritual, digamos assim, tá? Para assim você ter sempre o seu equipamento como novo e pronto para pescar de novo. Quem está curioso de saber aí que molinete é este aqui e por que ele está fazendo parte aqui do meu cenário, este aqui é um molinete argentino, bastante antigo, já tenho há mais de 40 anos, com certeza é o modelo série vermelha, não vou dizer o nome, mas vocês aí que estão me prestigiando, fucem na internet aí e vê se vocês conseguem descobrir o modelo desse molinete aqui, tá? Não é o Squalo, não é Squalo, é outro molinete de fabricação argentina. Bom, o outro assunto que nós vamos falar é como fixar o nosso Rio City usando as buchas. Que especificações são necessárias para que a bucha assim faça a fixação correta e evite que aconteça isso aqui, ó. Fique girando com o equipamento montado após o uso ou após um certo período, ok? Quem está me prestigiando aí, coloque embaixo, dê seu like, ajuda o canal para a gente continuar sempre trazendo boas informações para você. É fundamental você ter em mente que a conservação do seu equipamento de pesca implica em fazer uma limpeza, higienização e lubrificação, ou seja, um cheque deste equipamento de ponto a ponto, verificando cada condição dos seus componentes, observando se algum deles já está danificado ou se danificando, necessitando não só de uma limpeza, lubrificação, como também de uma substituição, um reparo, um restauro, tá? Se você assim souber fazer, ok. Se não, especialistas no assunto podem assumir essa tarefa, fazendo com isso com que você tenha um equipamento que dure muito tempo. De certo, nós podemos pensar que aquele equipamento que você já aposentou porque conseguiu o êxito de ter um troféu, seja lá com aquela mosca ou com uma isca artificial, e assim você emoldura e deixa lá guardadinho, e diz, esse equipamento eu não uso mais. Eu fisguei aquele peixe, está aqui no quadro emoldurado e ele vai ser aposentado. Ok, não tem problema. Mas se você assim pretender continuar usando o seu equipamento por longas datas, ou até décadas, ou até a vida toda, gerando a possibilidade de outras gerações poderem ter um contato com esse equipamento, é muito salutar, é muito legal, digamos assim. E isso só depende daquele que tem a posse do equipamento, se assim você tiver esses cuidados. O devido cuidado que você precisa ter é pensar da seguinte forma: que vertente de pesca eu faço? Água salgada ou água doce? Se água salgada, você com certeza vai ter que fazer o que eu fazia. Eu geralmente, quando chegava da pescaria de água salgada, tomava banho, eu e meu equipamento todo, com água morna e sabão neutro. Assim, o equipamento já ficava pronto para o dia seguinte, se eu voltasse a pescar em água salgada. Caso não, eu poderia fazer depois uma limpeza menos preocupado com os detalhes da salinidade. O cloreto de sódio ou o sal, ele está no ambiente marinho.
e se assim o equipamento estiver exposto a ele cair na água salgada, torna-se muito mais necessário fazer uma limpeza muito mais profunda e minuciosa. Se assim você já tomar o banho, o seu equipamento, ou fazer o seu equipamento ser assim limpo, higienizado, já vai diminuir muito a necessidade de uma manutenção ou até de compra. Com isso, quem sai ganhando é você que está me assistindo aí e me prestigiando. Diga para mim aí qual é o tempo que você geralmente usa para fazer essa limpeza, lubrificação. É diária? É toda semana? É uma vez por mês? É de 6 em 6 meses? É anualmente ou você não faz? Simplesmente você usa o equipamento e quando assim ele estiver ruim, compra outro. Tudo isso vai depender do que você assim pretende tirar proveito desta tralha de pesca. Quais são então os materiais que eu devo separar para fazer a limpeza e conservação do meu equipamento de pesca? Bom, eu vou precisar de alguns itens que você facilmente encontra na sua casa. Se não, você adquire e reserva simplesmente para esse fim. Procure ter sempre isso em consciência. Não vá pegar um item que é utilizado para um fim específico, como lavar louças, para utilizar no seu equipamento de pesca. Compre e destine este tipo de item só para esse fim. Bom, vamos começar então pela escova. Uma escova como esta aqui, ou similar, de cerda de nylon não muito dura, ela vai servir para fazer a limpeza geral dos nossos cabos e alguns componentes. Como ela é uma escova que precisa então de atingir áreas maiores, ela nos atende facilmente. Para uma limpeza então um pouco mais delicada, você pode utilizar também uma esponja de dupla face, o lado mais macio e o lado um pouco mais áspero. Hoje já tem no mercado de limpeza esponjas que atendem a vários fins, seja mais abrasiva esta área ou menos abrasiva. Dependendo da condição que você assim precise, compre uma menos abrasiva para não danificar o seu componente ou o seu cabo. Vamos precisar também de uma escova de dente usada. Aquela que você já ia descartar, reserve para fazer limpezas em lugares mais difíceis dos componentes da sua vara de pesca. Vamos precisar do sabão de coco ou do sabão neutro, ou seja em barra ou seja líquido, vai ficar a seu critério. Um pouco d'água morna e um vasilhame para você assim fazer uso de depositar essa solução de limpeza. Vamos precisar de um pano tipo este aqui ou uma toalha de papel para secar o equipamento após ele ser higienizado. E para alguns fins específicos podemos utilizar lixas de gramaturas 120, 150 a 200, 220, tá? Isso vai ser necessário para cabos de cortiça ou até do EVA, se assim ele estiver muito danificado. Primeiro nós temos que analisar que tipo de equipamento nós temos. Se um equipamento que é destinado para água salgada e tenha cabo de EVA e o aspecto geral do cabo esteja muito sujo, ou seja, com uma crosta de sujeira ou uma leve engordurada devido a uso, mais uma manutenção que venha sendo feita aí periodicamente, então você precisa escolher o tipo de item que você vai utilizar para fazer essa limpeza. Nós vamos usar então uma vasilha de preferência que comporte a sua escova e que não gaste muito material de limpeza, até porque não tem necessidade de você encher um balde de 15 litros com material de limpeza. Bastando aí usar um pote pequeno,
Este aqui é um pote de sorvete reciclado, tá? Pode ser outro vasilhame qualquer. Eu geralmente coloco de 2 a 3 dedos de água morna e coloco o sabão de coco em lascas e diluo. Pode ser também sabão em barra, neutro ou líquido. Faça a diluição e prepare essa solução para limpeza. Execute então, se o cabo estiver com uma sujeira, uma crosta muito grossa, com a escova de cerdas. Umedeça nesta solução e venha esfregando de leve, de cima para baixo, sempre no sentido longitudinal do blank, não no sentido transversal, sempre no sentido longitudinal, fazendo uma suave compressão de forma a tirar esse resíduo. Esta parte inicial vai sair com essa escova. Após isso, você pode embeber a esponja no líquido e terminar esta limpeza com o lado verde e depois com o lado amarelo. Finalizado esta parte aqui do cabo propriamente dito, ou das seções que assim compõem o cabo, nós vamos para as partes mais minuciosas, ou seja, as partes de roscas interna e externa, engates do pé, como também das nossas passadeiras e do próprio blank. Quando nós falamos então do blank, nós precisamos usar o lado amarelo, não o verde, senão ele vai danificar o teu acabamento aqui de resina. Usamos então a solução e vamos passar o lado amarelo de forma a limpar todo o resíduo que possa estar aqui no blank. E também nessas guias ou passadeiras. Passamos nela toda. Observemos que a esponja não consegue atingir certas áreas, então vamos usar a escova de dente embebida na solução e vamos limpar por dentro, por fora e também essa área aqui onde tem rosca, de fio de rosca aqui, para limpar todo esse componente aqui. E quando assim nós precisarmos roscar no nosso Rio City ou assento de carretilha, de forma a evitar que aconteça engripamento, ou seja, que a obstrução que ocorra nessas fios de rosca evite que você consiga abrir e fechar na hora de uma substituição do seu molinete ou carretilha, ok? Finalizado então o processo de higienização com o produto de limpeza, nós vamos então retirar todo esse produto de limpeza usando água corrente. Pode ser então aí água fria, tá? Temperatura ambiente, não precisa ser água morna. A água morna ajuda a tirar essa gordura que possa estar unida no cabo, tá bom? Tirou todo esse produto de limpeza, essa solução de limpeza com água corrente, nós vamos então fazer uso de um pano ou de uma toalha de papel para enxugar o máximo que nós podemos fazer, principalmente na área de cabo, tá? Porque o que acontece de estragar e mofar é justamente devido à umidade que fica aqui, tá? Secamos também a parte do blank e os componentes. Com isso, colocamos esse equipamento em uma área de ventilação e sombreada, não diretamente ao sol. Então, um pouco sobre o cabo, já que possui um acabamento emborrachado, tá? Como foi o caso desta customização aqui, desse equipamento de vara de carretilha, seguindo alguns conceitos que me foi passado pelo mestre Nelson Nakamura, na época que fiz o curso com ele. Ele me passou alguns detalhes ergonômicos dos equipamentos que estaria sendo lançado e eu fiz alterações no meu, customizando de forma a melhorar a empunhadura do cabo, como também apliquei este revestimento emborrachado, que eu vou falar um pouco mais à frente. No caso específico deste cabo aqui, que é emborrachado, nós não vamos precisar, então, fazer o uso de um utensílio como este aqui, uma escova de cerda de nylon.
Basta usarmos então a esponja embebida na nossa solução e fazer a higienização, tá? Com isso, você já tem o seu cabo emborrachado, ele livre de qualquer gordura. Nós vamos lavar com água corrente e fazer o processo de secar todo o conjunto. Os componentes, então, seguem o mesmo rito dos anteriores que eu acabei de explicar no equipamento de cabo de EVA, não é? Seguindo o mesmo processo da área onde nós temos o Rio City, ou assento de carretilha, que possui a rosca, tá? Tem sempre que zelar por esta rosca aqui para evitar que engripe ou que venha se perder o fio, fazendo com que a gente tenha que trocar todo esse processo aqui. Esta vara, então, ela tinha um cabo reto, era um cabo de EVA e foi revestida com uma fita emborrachada. Que fita é essa? Muito simples, é fita isolante autofusão. Aí vocês vão escolher aí a marca que vocês encontrarem, tem uma muito boa, vocês sabem qual é, e comprem e isolem, fica bastante bacana e não deixa escorregar a mão, tá? Protege e não deixa entrar em contato com o nosso acabamento interno, que seria de EVA, tá? Então, se eu quisesse fazer nesta aqui, também ficaria legal. A minha proteção externa possibilita que eu tenha uma durabilidade maior do cabo, como também eu pude customizar o design ergonômico do mesmo, aliviando o peso e também melhorando a empunhadura. Muito bem. E o nosso último caso seria a vara com cabos de cortiça. A vara com cabo de cortiça, podemos dizer que o processo se torna muito similar. Logicamente que nós não vamos usar uma escova desse sentido sobre a nossa cortiça para não danificar. Nós usamos a parte verde embebida na solução de limpeza e vamos fazer todo o processo. Se a cortiça permanecer ainda muito suja, engordurada, não é? Nós podemos então fazer uso de uma lixa fina para assim começar a tirar essa camada mais resistente que não quer sair, está impregnada. Com isso você consegue tirar essa sujeira e após isso você, utilizando de novo o lado verde ou amarelo, você vai higienizar o seu cabo, tá? Fazendo com isso o mesmo processo, lavando, enxugando e deixando secar a sombra. E aqueles que estão atentos aí no vídeo, com certeza devem estar se perguntando, mas faltou um item a ser falado. Com certeza, a lubrificação. A lubrificação, então, é o item final, quando o equipamento já está totalmente lavado e seco. Após ele estar seco, antes de nós conduzirmos o mesmo para dentro da meia ou da sua manga de conservação para guardar o seu equipamento, este vai ter que precisar sofrer alguma lubrificação com algum tipo de óleo específico ou um óleo multiuso. Eu não vou dar o nome do óleo, mas utilizo um aqui para esta finalidade. Aplicando então nessa região de rosca e sobre os passadores ou as guias, facilitando com isso que o oxigênio do nosso ambiente não venha a oferecer uma oxidação adiantada, ou seja, eu tento retardar o máximo possível esse desgaste natural que o oxigênio, infelizmente, acaba corroborando, ou seja, ajudando a estragar esse componente. O óleo ajuda bastante. Coloque só o necessário com o bico aplicador.
Vocês com certeza vão encontrar aí no mercado vários tipos de óleos. Existe um aí que é muito famoso, utilizado em equipamento de pesca. Vocês comprem o que vocês conseguirem e apliquem nessa região, tá? Com isso, vocês têm aí a finalização do seu equipamento limpo, higienizado. Como então fixar o nosso Rio City ao nosso blank? Se o blank estiver muito próximo do diâmetro que vem indicado já de fábrica aqui no topo, este aqui com 20 milímetros de diâmetro interno, como está indicado 20 aqui, como eu já expliquei no início dos vídeos, não é, desta série. É muito fácil você acomodar, porque a diferença entre o Rio City e o blank é de aproximadamente 2 milímetros e é o mais que suficiente para, se assim, aplicar diretamente a cola. Observando, vai a dica aí, quando se cola esse tipo de componente, não se deve economizar cola. Deve-se comprar a resina específica e gastar o suficiente para toda a peça de ponta a ponta estar completamente colada, tá? Muito bem. E quando você não tem um blank ou um caniço de bitola similar ao seu Rio City, nós temos que usar então a expertise de acordo com a construção de varas. Eu posso usar então buchas de segmentos da cortiça ou de um outro material qualquer, por exemplo, EVA, ou segmentadas ou uma peça inteira, desde que a mesma consiga conciliar um diâmetro de aproximadamente 2 milímetros a menos que o diâmetro do Rio City. Então ele vai entrar aqui e não vai sair facilmente, mas também não está entrando sob pressão. E o espaçamento mínimo entre essas buchas de cortiça é de 1/8 a 1/4 de polegada, ou seja, aproximadamente de 4 a 7 milímetros de espaçamento. Se você quiser usar a bucha inteira, não tem problema, desde que dê a folga necessária para que a cola fique entre uma peça e outra, e esta bucha também vai ser colada com a resina, tanto ela no blank quanto o que está entre ela e o Rio City. Mas só tem essa metodologia de fazer buchas com o EVA ou a cortiça? Não. Podemos usar também, e é muito usual, utilizar buchas de fita crepe. Basta então você colocar o comprimento necessário que haja para assim segurar e manter o seu componente aqui, finalizar a sua aplicação mantendo então o espaçamento mínimo de 1/4 a 1/8 aproximadamente entre cada bucha. E para fazer o cálculo se a bucha está ok, use uma peça para aferir, como um paquímetro ou uma reguinha de gabarito. Observando então que está ok, e aqui você tira a dimensão de aproximadamente uma folga de 1 a 2 milímetros, você checa cada bucha. Estando boa, você corta e assim aplica a cola epóxi para esta finalidade e complementa o seu Rio City, deixando secar na posição alinhada com a espinha da vara ou contra a espinha da vara ou a 90 graus da espinha. Vai depender do tipo de montagem. Já foi explicado isso a vocês. Observem isso e tomem cuidado. No próximo vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre outras dicas e eu espero vocês lá.